as assim chamadas três leis do pensamento. A lógica foi definida como o estudo das leis do pensamento, o que não é exato, pois como pensamentos são atos mentais, ela pode muito bem nos fazer confundir lógica com psicologia. Assim, se nós definirmos a lógica em termos de argumentos válidos, nós estamos falando de expressões linguísticas do pensamento, do raciocínio, e fica mais preciso e menos fácil de se confundir com a psicologia. Contudo, há tradicionalmente três assim chamadas leis ou princípios fundamentais de todo ser ou pensamento que, em filosofia, vale lembrar. Elas são, primeiro, o princípio da identidade, que afirma que uma coisa é ela mesma. Se o enunciado é verdadeiro, ele é verdadeiro. 2. O princípio da contradição, que afirma que uma coisa não pode ser diferente dela mesma. Nenhum enunciado é ambos verdadeiro e falso. E o princípio do terceiro excluído, que afirma que uma coisa é o que dizemos dela, ou que não é o que pensamos ou dizemos dela, não havendo uma terceira opção. Ou seja, um enunciado é verdadeiro ou é falso. Vamos examinar com mais cuidado o princípio da identidade. O princípio da identidade tem três versões: uma ontológica, versão epistêmica e também uma versão linguística. Já Aristóteles via as coisas dessa maneira. Na versão ontológica, o que ele diz é que uma coisa é sempre igual a ela mesma. Uma coisa é o que ela é. Uma entidade objetual. Em sua versão epistêmica, ele diz que uma coisa é sempre pensada como igual a ela mesma. A nossa cognição da coisa é como sendo da coisa sendo ela mesma. E isso pode ser formulado linguisticamente como: se algo é A, ou A é A igual a, ou A é o mesmo que A. Essas são formulações usuais do princípio da identidade. E usando lógica simbólica, nós podemos formular como A implica em A, ou P implica em P. O enunciado se implica a si mesmo. Há objeções como a de que tudo muda. Assim, se P o céu está azul, ele pode se transformar em não P. O céu não está mais azul. Assim, P é verdadeiro e P é falso. Mas quem diz isso se esquece que esses dois enunciados acima são elípticos. Se o primeiro enunciado fosse completamente explicitado, como o céu está azul em Natal no dia 25 de 2 de 2018 pela manhã, às 7 horas, digamos, não seria possível mostrar que está azul e não está azul ao mesmo tempo sobre essa mesma perspectiva. Não seria possível mostrar que é falso que P implica P. Da mesma forma, não P o céu não está azul em Natal à noite do dia 2 de 2018, está havendo trovoada, etc. Mas aí é uma outra proposição, um outro enunciado. O princípio da não contradição, mais famoso entre todos eles. O segundo princípio é o da não contradição, ou contradição, que a sua formulação ontológica é: 1. Nada pode ser A e não ser A ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva. E ele também pode receber a seguinte formulação epistêmica: 2. Não se pode pensar A de algo, predicar e negá-lo, negar a predicação ao mesmo tempo e sob a mesma perspectiva. Não se pode pensar F de A e ao mesmo tempo não F de A sob a mesma perspectiva. Exemplo: uma flor não pode ser e não ser vermelha ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva. Aqui eu estou exemplificando a primeira versão ontológica. É importante a adição ao mesmo tempo e sob a mesma perspectiva, ou aspecto ou ponto de vista. Vejamos as explicações para isso. Primeiro, digamos que alguém afirme que Teteto está sentado, e logo a seguir Teteto se levanta e alguém afirme que Teteto não está sentado. Isso não contradiz o princípio, pois Teteto está sentado e de pé em tempos diferentes. Assim também o céu está bom em Natal, agora às 7 da manhã,
Mas se tiver bom ou mal às 7 da noite, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo. Da mesma forma, um objeto, uma montanha, pode parecer azul e não parecer e não ser azul, mas digamos verde, quando visto sob perspectivas diferentes. Você está à distância, parece azul devido à neblina, perto ela se torna verde. Isso também não contradiz o princípio, porque tem que ser sob o mesmo aspecto, ponto de vista ao mesmo tempo. Então, ele pode finalmente receber uma formulação linguística. O enunciado não pode ser verdadeiro e falso. Formalmente, não é o caso que P e não P. Não é o caso que A e não A. Aristóteles foi quem primeiramente formulou e discutiu esse princípio em sua metafísica. Ele formulou o princípio como dizendo que o mesmo ao mesmo e na mesma relação não se pode aplicar e não aplicar. Para ele, não se pode provar esse princípio, pois ele é pressuposto por qualquer prova. Nós não podemos nos contradizer. Quando dizemos algo, nós não estamos dizendo o não algo. Então ele é pressuposto, em qualquer forma, prova que nós mantemos os significados, as afirmações nos nossos argumentos. Mas ele mostra que podemos prová-lo indiretamente, reduzindo ao absurdo a sua negação. Negar tal princípio é realizar uma asserção meramente verbal, não acompanhada de pensamento, pois basta pensar alguma coisa para pressupor o princípio. Quem nega tal princípio, escreve Aristóteles, deve ficar mudo como um tronco de árvore, pois se abrir a boca irá se contradizer. Uma objeção da parte de hegelianos e marxistas é de que o mundo é repleto de conflitos entre forças contraditórias. Por exemplo, a classe burguesa versus a classe operária. Mas a palavra contraditória aqui está sendo usada no sentido frouxo, no sentido de conflito, de oposto. Não é isso que está sendo pensado em lógica. Em lógica, a contradição significa meramente a negação. Contradição de P é negação de P. E a classe burguesa não é, literalmente, a negação da classe operária. Não é burguês, é o mesmo que ser operário. Não faz sentido isso. Ela pode estar em conflito com a classe burguesa. Mas isso é outra coisa e vamos dar aos sociólogos o seu lugar, o que é deles, e vamos dar ao lógico o que é dos lógicos. Uma objeção ao princípio poderia ser a de que não podemos, então, aplicar duas predicações diversas ao mesmo objeto, por exemplo, dizer que ele é azul e dizer que ele é anguloso. Mas essa objeção resulta de se confundir diferentes âmbitos de incompatibilidades. Dois predicados F e G pertencem ao mesmo âmbito de incompatibilidades. Se eu dizer A é F, eu não posso dizer A é G. Por exemplo, se digo que o objeto A é azul, não posso dizer que ele é verde, vermelho e amarelo, pois esses predicados pertencem ao mesmo âmbito de incompatibilidades. Mas posso dizer que A é azul e ao mesmo tempo é anguloso, sem nisso cair em contradição. Eu não vejo importância nisso que ele está dizendo. Essa me parece uma objeção inadequada em princípio, uma vez que a questão é que A não pode ser não A, azul não pode ser não azul, e não que A não pode ser B, azul não pode ser amarelo. É algo pouco relevante. Terceiro, princípio do terceiro excluído. Algo que por vezes se torna polêmico, mas creio que numa interpretação adequada do que a lógica diz, não é polêmico. Finalmente, é o princípio do terceiro excluído, ou da bivalência, que, em sua formulação ontológica, afirma que cada coisa ou é A ou não é A, não podendo haver uma terceira possibilidade. Linguisticamente, esse princípio vai ser expresso dizendo-se que um enunciado ou é verdadeiro ou é falso, não havendo uma terceira possibilidade. Ou é verdadeiro ou não é verdadeiro. A versão formal do princípio do terceiro excluído é essa aí. P ou não P, A ou não A. Exemplo, uma coisa ou é uma flor ou não é uma flor. Não podemos ser uma terceira. Nesse sentido, se ela não for uma flor, é claro que ela pode ser uma porção de outras coisas, mas não será uma flor. O princípio do terceiro excluído tem sido criticado por não possibilitar gradações.
Ou é preto ou é branco. Mas embora o branco e é preto seja falso, a sua negação não é o caso que é branco e preto, não é falsa. Esses dois enunciados são apenas contrários e não contraditórios. É o que diz o Coppi. O contraditório disso é branco isso não é branco. Não é o caso que isso é branco. É o contraditório de que isso é branco. E aqui sim, não é possível um meio intermediário. Ou uma coisa é branca ou não é branca. Se não é branca, pode ser uma porção de outras coisas, mas isso não interessa. Deixou de ser branca. Então não há como rejeitar a lei do meio excluído, se nós pensarmos de maneira adequada. O princípio há alguma coisa a mais sobre esses princípios. Eles são usados na formação de tabela de verdade. Se eu tenho P e Q, eu tenho que manter a identidade do valor de verdade de P e Q para construir a sequência de valores não pode ser verdadeiro e falso, ou é verdadeiro ou é falso. Ou é verdadeiro ou não é verdadeiro. Então, sem esses três princípios, eu não posso construir a tabela de verdade. Se temos um T, nós o mantemos em T é verdadeiro, true, eu mantenho nas outras colunas. Esse é o princípio da identidade. Nunca colocamos o T e mais tarde não T, princípio da não contradição. Ou colocamos T ou não T, princípio do terceiro excluído. Na lógica simbólica, eles não possuem um status privilegiado, esses princípios. Você pode, inclusive, deduzir o princípio da não contradição, de outras regras. Outras regras são tautologias. Se P então P é uma tautologia. P ou não P também é uma tautologia. E não P e não P é uma contradição. Mas parece que, em princípio, devem ter, como são todas as tautologias, devem ter o mesmo status que os três princípios. Mas a lógica simbólica está cheia de tautologias e contradições. E, portanto, vem aí a questão de saber se há um status privilegiado para os três princípios do pensamento, não do ponto de vista da lógica simbólica. Outras tautologias são mesmo mais frutíferas na aplicação de sistemas dedutivos, mas não, digamos, na construção da tabela de verdade. Pode-se defender que há uma ordem de pressuposição também entre esses três princípios. O princípio da identidade, ou A é o mesmo que A, afirma que uma coisa é ela mesma. O princípio da não contradição, não é possível que A e não A, afirma que, sendo uma coisa ela mesma, ela não pode não ser ela mesma. Então você tira aí o princípio da não contradição. Quando a pensamos como sendo ela mesma, não podemos pensá-la como sendo outra coisa. Não é possível que há e não há. Já o princípio do terceiro excluído, há ou não há, afirma que, sendo uma coisa ela mesma, e não podendo não ser ela mesma, ela não pode ser uma terceira coisa que esteja entre ser e não ser ela mesma. Em termos formais, podemos dizer que se A implica em A, ou P implica em P, implica em não A e não A, ou não P e não P, contradição, que implica em A ou não A, ou P ou não P, terceiro excluído. Então, identidade implica no princípio da não contradição, que implica no princípio do terceiro excluído. O que a tabela de verdade demonstra ser uma tautologia, se nós aplicarmos. As leis do pensamento eram consideradas por Aristóteles princípios metafísicos pelo fato de se aplicarem à totalidade do real. A metafísica é a ciência que estuda o ser enquanto ser, ou seja, as propriedades concernentes a tudo que é, a tudo que existe, tanto no âmbito do físico quanto do mental. O universo, na medida em que é cognoscível porque tudo nele segue as leis do pensamento, como o princípio da contradição.
Sendo assim, então, a lógica, ao menos em seus fundamentos, pertence à metafísica, pois é um pressuposto tanto de todos os objetos das ciências particulares, quanto de todo o pensamento sobre esses objetos. Além disso, se considerarmos que a lógica é omniabrangente, desaparece a razão para pensarmos que ela deva transcender o mundo empírico. A razão usual para dizermos que um conhecimento não é empírico é que ele pode ser falseado por matérias de fato empíricas. É que ele não pode ser falseado por matérias de fato empíricas, mas o conhecimento de algo empiricamente omniabrangente aplica-se a tudo, não pode ser falseado. Não pode ser falseado por nada que seja empírico também, mesmo sendo empírico. O próprio fato de o mundo existir demonstra a sua validade. Ressoando o insight aristotélico, Wittgenstein sugerindo no seu Tractatus que para existir representação é necessário minimamente que a forma lógica seja aquilo que existe em comum entre o que representa e o que é representado. A lógica é ubíqua, ou seja, ele está em todo canto, ele está em tudo, embora nem tudo esteja na lógica. Nada pode existir nem ser concebido sem ter alguma estrutura, forma lógica. As questões para vocês responderem são essas aí. Dê um exemplo de enunciado necessariamente verdadeiro, por exemplificar o princípio da não contradição. Dê um exemplo de enunciado que fere o princípio da não contradição, porque para alguns o princípio do terceiro espírito teria validade universal. E quanto à bibliografia utilizada, eu sugiro mais o COPY, a última edição, que feita por dois outros autores adicionados ao COPY antigo, e parece ter mantido a qualidade e a clareza do COPY anterior. E Tugendhat tem parece o segundo ou terceiro capítulo sobre a lei da não contradição na propedêutica lógico-semântica, e esse é um texto antigo de Coe e Nagel, mas esses dois primeiros eu diria principalmente o COPY, mas Tugendhat também pode ser útil, principalmente nos outros capítulos. É um pequeno clássico.